Conectadas, capítulo 22, Ayla. Ei, só queria dizer que amei te conhecer hoje. Muito obrigada pela companhia, emoji coração. Mordi o lábio relendo a mensagem antes de enviar. Já havia escrito umas 10 versões diferentes para mandar para o Léo durante todo o trajeto de Uber para a casa da Naomi, mas ainda não tinha certeza se estava boa. Agora eu estava no sofá da sala, com a conversa dele aberta novamente, ainda sem ideia alguma do que fazer. Será que eu sequer deveria mandar mensagem? Será que eu ia parecer muito afobada, desesperada? Antes que eu pudesse refletir mais, uma mão entrou no meu campo de visão e apertou o botão de enviar. Meu queixo caiu enquanto eu olhava horrorizada para minha prima. Naomi! Exclamei indignada. Ela deu de ombros e abriu um sorriso inocente que iluminava o rosto redondo e bochechudo. Naomi tinha o cabelo tingido de loiro que caía em ondas até o ombro e uma franjinha reta que se perdia por baixo dos óculos de grau. Tinha acabado de voltar da cozinha com 2 canecas de chocolate quente. Agora, elas estavam apoiadas na mesinha de centro, ao lado de um prato com um sanduíche de queijo e presunto, que trouxera havia poucos minutos. No meu colo estava meu próprio prato, com um queijo quente pela metade e quase o derrubei no chão com o susto que levei. Eu tinha chegado da feira fazia meia hora. E já havia tomado banho e mandado mensagem para minha mãe, contando por alto como tinha sido o dia. Durante esse tempo, fiquei pensando na mensagem para o Léo, que não tinha se pronunciado desde que nos despedimos. Eu só dei uma ajudinha, Naomi disse se jogando no sofá onde eu estava sentada. Então se esticou até a mesinha de centro e pegou uma caneca e o sanduíche. Você parecia muito indecisa. E eu estava mesmo. As pesquisas dizem que quanto mais tempo você passa decidindo uma coisa, maior a probabilidade de se arrepender. Que pesquisas? Arqueei a sobrancelha. Ela levou a caneca à boca e tomou um gole de chocolate quente sem conseguir evitar um sorrisinho. A que eu fiz com minhas amigas. Todas concordamos com essa teoria. O sorriso virou uma risada e eu revirei os olhos antes de voltar a encarar o celular. Mas não havia resposta. Não sei se devia ter mandado, murmurei com um suspiro enquanto colocava o celular no braço do sofá e mordi o último pedaço do meu sanduíche. Hoje foi tão estranho. Estranho em que sentido? Perguntou mais séria agora. Não sei, não parecia que a gente estava confortável, sabe? Foi tudo meio engessado e pouco natural. Isso não é só sua insegurança falando mais alto? Desde quando eu sou insegura? Empinei o queixo, arrebitando o nariz em direção a ela, mas Naomi bufou. Você pode se esconder o quanto quiser atrás dessa fachada de durona, mas todo mundo sabe que você é a maior manteiga derretida da família. Só nada, reclamei cruzando os braços por cima do prato vazio e olhando para a televisão ligada em um programa de culinária. Além do mais, eu entendo esse negócio de primeiro amor. Já passei por isso e, minha filha, não é nada fácil. Deixei escapar um suspiro e voltei a encará-la. É só que não rolou aquela conexão, sabe? A que a gente tinha sempre que conversava na internet. Quer dizer, o Léo é muito massa e foi super legal comigo. Não me destratou nem tentou se livrar de mim, mas não foi o que eu esperava. O que você esperava? Beijos e agarração em público? Algo do tipo, pensei, mas não disse isso em voz alta. Ninguém precisava saber minhas fantasias com um garoto que aparentemente não estava nem aí para mim. Não, né? Respondi, mas não vou negar.
Ele me tratava como namorada quando a gente conversava na internet. Então, criei mesmo algumas expectativas românticas para esse feriado. E fiquei frustrada por não ter acontecido nada. Naomi se voltou para a televisão. Assim, não quero jogar um balde de água fria, mas você já pensou na possibilidade de, sei lá, ele estar com alguém e não saber como te contar? Ela olhou para mim de esguelha como se quisesse ver minha reação. Senti meu estômago se revirar. Sabe, vocês dois tinham poucas chances de se conhecer. Ele tinha a vida dele lá, que não parou por sua causa, assim como a sua não parou por causa dele. Pode ser que no meio do caminho ele tenha conhecido alguém e começado a sair com a pessoa. E agora que vocês dois se encontraram, ele não sabe como te contar. Eu não queria acreditar nessa possibilidade, mas não era uma sugestão tão improvável assim. Afinal, quais eram as chances de a gente se conhecer um dia? Eu mesma me interessei por outras pessoas aqui e ali nesse meio tempo. Tudo platônico, é claro. Não que eu realmente quisesse ficar com alguém que não fosse o Léo, mas ele podia ter ido além da atração com outra garota. Senti um gosto amargo na boca. Mas ei, pode não ser nada disso também. Naomi se apressou em dizer, vendo a expressão de desgosto que tinha tomado conta do meu rosto. Você pode só estar nervosa e vendo coisa onde não tem. Talvez ele também esteja nervoso em te conhecer. Tomara que seja isso. Mas eu não tinha tanta certeza. E não era só pela forma amigável como ele me tratou. Havia ainda o problema maior. Depois de todos aqueles meses conversando, a gente tinha desenvolvido uma sintonia. A gente se entendia quase como se nos conhecêssemos havia anos. Eu não senti essa sintonia em nenhum momento daquele dia. Bem, isso não era exatamente verdade. Eu tinha sentido essa sintonia, mas não com o Léo, só com a irmã dele. Me empertiguei quando um pensamento me passou pela cabeça. O que foi? Naomi perguntou, notando minha expressão enquanto eu desbloqueava o celular novamente. Nada, só me lembrei de uma coisa. Abrindo a agenda, procurei o número da Raíssa. Trocamos contatos durante a tarde para que ela me mandasse as fotos que tinha tirado. Eu prometi que iria mandar as que estavam no meu celular, assim que estivesse com Wi-Fi. Não que a minha ideia fosse só enviar fotos. Eu queria uma abertura para descobrir mais sobre o Léo. Quem sabe até conseguir informações que confirmassem a teoria da Naomi. Oi! Então aí as fotos que tirei. Ayla selecionou uma foto. Essa aqui ficou ótima, aliás. Não se esqueça de dar os créditos para a fotógrafa sensacional, caso decida postar. A foto em questão mostrava a Raíssa sentada a uma mesa, olhando pensativa para as cartas em sua mão durante uma partida de jogo de tabuleiro. Ela estava bem bonita, com os cachos grandes pendendo sobre os ombros e a expressão concentrada. Parecia uma profissional. A resposta veio em poucos minutos. Mano, não é que ficou boa mesmo? Desse jeito, vou querer te dar o cargo oficial de fotógrafo pessoal. Quer. Às suas ordens, madame. Pode contar comigo. Desculpa a demora, estava tomando banho. Amanhã você pretende chegar a que horas? Estamos querendo ir cedo para pegar a senha da sessão de autógrafos da Daniele Gomes. Umas 10, se quiser encontrar a gente. Abri um sorriso. Estava insegura se deveria propor encontrá-los novamente no dia seguinte, já que o Léo não tinha falado nada quando nos despedimos, nem respondido minha mensagem. Mas o convite provocou uma onda de alívio. Ainda assim, tentei não parecer desesperada. Topo, óbvio, sou doida pelos livros daquela mulher. A melhor autora de todas da Nevasca, com certeza.
Mas espero conseguir acordar a tempo. Hahaha. Tô mortinha, mas sem coragem de levantar do sofá. Estamos no mesmo barco. O Léo já capotou aqui, mas eu saí do banho e me larguei na poltrona. Não devia ter feito isso. Tô sem forças para levantar agora. Quer. O Léo já capotou aqui. Ah, isso explicava porque ele não estava me respondendo. Ter mandado mensagem para Raíssa tinha sido uma ótima decisão. Assim que esse pensamento cruzou minha mente, me senti mal. Parecia que eu estava falando com ela por interesse. E eu não estava. Quer dizer, em parte, sim. Mas não era só isso. Eu tinha amado a companhia dela e queria encontrá-la de novo no dia seguinte. Então, porque tudo que eu conseguia pensar era Léo, Léo e Léo? Raíssa estava sendo incrível comigo e eu tinha me sentido muito mais à vontade com ela do que com seu irmão. Mas era como se eu estivesse obcecada. Você está obcecada, foi o que Vicky disse alguns minutos mais tarde, quando me ligou para saber sobre o evento e expliquei exatamente isso para ela. Eu tinha acabado de entrar no quarto rosa, onde dormiria nessas 2 noites, quando atendi a ligação dela e de Drica. Elas estavam me perturbando no grupo de mensagens, querendo saber todos os detalhes e ficaram impacientes com a minha demora para responder. Como eu havia me distraído conversando com a Raíssa, elas resolveram que ligar era mais eficiente. Óbvio que não tô. Eu só tinha expectativas. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto enquanto conversávamos. Não, você tá obcecada mesmo, concordou a Drica. Eu acho que você tá depositando mais esperança nessa relação do que devia, Ayla. A voz da Vicky tinha um tom meio condescendente. Tipo, ele não é o único cara do mundo, sabe? Eu sei, mas ele é o único com quem eu tive uma afinidade tão grande, tá? Desculpa se isso me deu esperanças de que pelo menos alguma coisa na merda da minha vida fosse dar certo. Levei a mão ao rosto e respirei fundo. Eu não queria ter soado tão grossa e definitivamente não queria ter sido tão sincera. Mas minha confissão pairou no ar como se estivesse comprimindo todo o oxigênio ao meu redor. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos, provavelmente pensando em como responder. Essa talvez fosse a primeira vez que eu deixava escapar algo mais pessoal que não envolvesse o Léo diretamente. E olha que eu nem tinha dito nada demais. Não que eu não confiasse nas duas. Só não queria que toda a confusão dos meus pais e minhas questões mal resolvidas se metessem no meio da nossa amizade e fizessem elas se sentirem obrigadas a ficar perguntando, tentando oferecer consolo e apoio. Tem alguma coisa que você quer contar pra gente, Ai? A voz da Vicky parecia cautelosa. Sei que tem certas coisas que às vezes é difícil falar, mas você sabe que a gente tá aqui, né? Sem julgamentos, lembra? Eu sei, mas não tem nada. As duas ficaram em silêncio. É sério, não é nada demais. Olha, por experiência própria, começou Drica, falando bem devagar. E quando digo experiência própria, é por todas as vezes que vi minha mãe fazer isso. Usar homem para tapar buraco emocional nunca dá certo. Tudo que acontece é o que você está vivendo. Você cria expectativas demais e a pessoa não consegue suprir essas expectativas, porque elas são completamente irreais para um ser humano normal. Então, assim, tenta relaxar. Se não for para ser, não vai ser. Você tá num evento incrível, cheio de gente que curte as mesmas coisas que você. Vicky complementou. Parecia que elas tinham bolado um discurso juntas e decorado o texto inteiro.
pode ser uma oportunidade legal para fazer novos amigos, sabe? Tem um monte de gente diferente por aí que talvez tenha mais a ver com você. Eu suspirei sem forças para discordar. Até porque elas estavam certas. Só era difícil admitir. Obrigada, meninas, foi tudo o que eu disse. Eu mantenho vocês informadas. Por favor. A gente tá aqui, viu? Drica disse. Qualquer coisa é só chamar. Obrigada, amo vocês. Acrescentei quase que para mim mesma antes de desligar. Eu não sabia como isso tinha acontecido, mas Vicky e Drica pareciam já ter derrubado a barreira que coloquei entre nós para evitar que criássemos um laço mais forte. Eu não queria esse laço, porque eu não queria estar naquele lugar, naquela escola, sendo usada como objeto de provocação entre meus pais naquela briga idiota. Foi por isso que decidi me aproximar das duas, porque senti que éramos diferentes demais para nos tornarmos tão próximas como eu tinha sido da Bia, por exemplo. Mas Vitória e Adriana me provaram que eu estava errada. Elas foram chegando devagar e agora estavam lá, cutucando as feridas que eu não queria reabrir. Talvez minha obsessão pelo Léo fosse mesmo uma forma de tapar um buraco emocional. Talvez eu só quisesse fugir da vida sem sentido que andava vivendo. Ou talvez eu só quisesse ser amada e provar a mim mesma que minha fase de curiosidade havia passado. Que na hora de me apaixonar, foi por um homem e não por uma mulher. Não era à toa que eu tinha me decepcionado tanto com ele. Eu criei uma fantasia louca de um amor ideal com um cara que conheci na internet e estava colocando as expectativas de toda uma vida em cima dele. Em compensação, logo vi que Drica, as duas pessoas de quem menos esperava, estavam não apenas me ajudando a enxergar essa realidade, como também sendo exatamente o que eu precisava no momento, amigas de verdade. Você está num evento incrível. Tem um monte de gente diferente por aí que talvez tenha mais a ver com você. Elas tinham razão. Para que eu ia ficar insistindo em algo que não estava dando certo? Isso só me deixaria frustrada e decepcionada e me impediria de aproveitar aquele momento totalmente novo e maravilhoso que eu estava vivendo. Eu estava em São Paulo, na feira do jogo que eu mais amava, num lugar onde ninguém me conhecia e onde eu podia relaxar e me divertir. Como tinha feito naquelas poucas horas com Raíssa. Abri um sorriso ao pensar nela. Deitei na cama e puxei a coberta, sentindo um frio na barriga enquanto me livrava do peso das expectativas que eu tinha criado. Amanhã seria um dia diferente, um dia melhor. 28 de junho, 20h17. Ayla Storm. Sua mãe não tinha hora melhor para brigar com sua irmã, não? Alô? Tô sendo atacada aqui. Léo, pelo amor de Deus, cadê você? Ai, morri. 20h41, SMB Douder. Desculpa. Minha mãe veio aqui brigar porque, segundo ela, tá chamando a gente para comer tem 3 horas e fui obrigado a ir correndo. 20h42, Ayla Storm. Tudo bem, né? Quando a desculpa é a mãe, fica difícil argumentar. Vou te perdoar só dessa vez. 20h43, SMB Douder. Podemos ver um filme depois que eu te compensar no jogo. Para te compensar ainda mais. Ayla Storm. Vai me compensar como, hein? Emoji piscando. 20h44, SMB Douder. Você só pensa maldade. Ha. Ayla Storm. Mas eu não falei nada. 20h45, SMB Douder. Mas pensou. 20h46, Ayla Storm.
Pensei mesmo, hahaha. Amo te deixar com vergonha, emoji coração.